Sabe, aquela sensação de hesitação, a timidez, o que é que se esconde por trás dela? A sério. E do outro lado, a ousadia. Será que é só uma questão de personalidade ou pode ser uma das ferramentas estratégicas mais poderosas que existem? É isso que vamos explorar, a força oculta por trás destas duas dinâmicas. E olhem que esta frase acerta em cheio, não é? Geralmente somos todos tímidos. No fundo, quase toda a gente sente aquela hesitação natural. É um ponto de partida que nos une a todos. E é a partir daqui que a nossa análise sobre a ousadia vai começar. Ok, então se isto é assim tão comum, de onde é que vem? De onde vem mesmo? Para perceber o poder da ousadia, a gente tem primeiro que desmontar o seu oposto. Ou seja, o medo que está na raiz da timidez. Pois é, a nossa hesitação vem quase sempre de um lugar muito simples. Não queremos chatices. Não queremos criar tensão, não queremos conflitos. Temos medo de parecer agressivos, de sermos mal interpretados, de sermos julgados. É, no fundo, o nosso instinto social a gritar para nos mantermos seguros dentro do grupo, a evitar ondas a todo custo. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a timidez tem um grande disfarce. Parece que estamos a ser cuidadosos, preocupados com os outros, a não querer ofender ninguém. Mas, se formos mesmo honestos, a verdade é que a timidez é sobre nós, é sobre a nossa imagem, o nosso medo. É, acreditem ou não, uma forma de estarmos completamente absorvidos em nós mesmos. E é exatamente este ciclo de olharmos para o nosso próprio umbigo que a ousadia vai estilhaçar. A ousadia entra em cena não como uma simples alternativa, não. Ela é um antídoto poderoso. É o que vira o jogo completamente. Mas atenção, é mesmo muito importante perceber isto. Ousadia não é sinónimo de agressividade. Nada disso. É uma qualidade que está virada para fora. Quando se age sem hesitar, transmite-se uma confiança que, e esta é a parte genial, não quebra só a nossa própria dúvida. Quebra a dúvida dos outros. Deixa as outras pessoas mais seguras, mais à vontade. É magnético. Querem um exemplo perfeito disto? Pensemos numa figura histórica que dominava esta arte como ninguém. Casanova. O segredo dele, o verdadeiro poder, não estava nas palavras de circunstância ou nos elogios fáceis. Estava na sua aplicação magistral mesmo, da ousadia. O que é que o tornava tão irresistível? Era o foco dele. Um foco total, completo na outra pessoa. Como ele não hesitava. Ele quebrava aquele ciclo de dúvida e de autocrítica que toda a gente tem a correr na cabeça. E esta entrega total, seja para seduzir, para negociar, para liderar, é muito, mas muito mais poderosa do que qualquer plano super calculado. Ok, tudo isto soa muito bem, mas a ousadia é uma coisa com que se nasce ou é para alguns iluminados? Felizmente, a história mostra-nos que não é bem assim. E esta ideia é fundamental. A ousadia não é um traço fixo de personalidade. Não. É uma habilidade. Um músculo que pode e deve ser treinado. Com prática, com intenção. E temos exemplos históricos incríveis. Olhem para Napoleão, um gênio da audácia no campo de batalha, mas que socialmente era conhecido por ser bastante desajeitado. Ele teve de aprender a ser ousado por pura necessidade. Ou até Ivan, o terrível, que começou como um rapaz inofensivo e se transformou num líder temido, depois de descobrir o poder que um único gesto ousado lhe podia dar. Certo. Então como é que se treina isto? Onde é que se pratica? Bem, um dos melhores ginásios para a ousadia estratégica é o mundo da negociação. É um campo de provas perfeito, onde um único momento de audácia pode virar o jogo todo. E olhem só para este exemplo de Cristóvão Colombo. Quando ele estava a negociar a sua viagem, ele não pediu pouco. Ele exigiu o título de Grande Almirante dos Oceanos. Um pedido completamente absurdo, certo? Mas a corte concordou. O preço que ele pediu foi o preço que lhe deram. Uma exigência ousada define o nosso valor desde o início. Para conseguirmos visualizar bem a diferença entre a ousadia e a timidez, há uma metáfora com animais que é simplesmente perfeita. Ilustra a dinâmica de uma forma muito clara. Imaginem um leão. O leão é a ousadia. Ele move-se com propósito, em linha reta, poderoso, sem hesitar. E agora? Imaginem uma lebre. A lebre é a timidez. Corre para todo lado, em pânico para evitar o perigo, e na sua correria acaba por tropeçar e cair precisamente na armadilha que estava a tentar evitar. É irónico, não é? A hesitação acaba por criar os problemas de que tenta desesperadamente fugir. O Maquiavel, com aquele seu jeito pragmático e até um bocado brutal, dizia algo parecido. Ele via a sorte como uma mulher que se deixa dominar não pelos calculistas, mas pelos aventureiros, pelos ousados. Basicamente, a própria sorte favorece quem age com ímpeto. Mas,
E este mas é gigante. É um ponto mesmo crucial. A ousadia não é uma cura para tudo. Não é para ser usada a toda a hora. Usada sem controlo, sem critério, ela transforma-se num problema enorme. O ponto-chave é este. A ousadia é uma ferramenta. É uma tática para ser usada no momento certo. Ninguém consegue viver num estado de ousadia constante. É cansativo, é ofensivo para os outros e, no fim de contas, acaba por ser autodestrutivo. E a história está cheia destes avisos. Lola Montes, por exemplo. A audácia dela conquistou-lhe um rei, deu-lhe um poder imenso, mas a incapacidade de a dosear, de a controlar, levou-a à ruína. E o próprio Ivan, o terrível, ele ficou tão viciado no poder que a ousadia lhe dava que ela se transformou em violência e sadismo. Ele já não sabia parar, a ferramenta passou a ser o mestre. E é isto que nos leva à verdadeira mestria. O domínio da arte não é só saber como ser usado. É, talvez mais importante ainda, saber quando não o ser. Quando recuar, quando ser prudente. O verdadeiro poder está na sabedoria de escolher o momento certo para usar esta ferramenta tão potente. E para terminar, fica uma pergunta para pensarmos. Depois de tudo isto, e se a própria timidez pudesse ser uma arma? E se, em vez de ser uma fraqueza, pudesse ser usada como uma tática? Imaginar, fingir hesitação, baixar as defesas do adversário e depois, no momento certo, atacar com uma ousadia esmagadora. De repente, a timidez deixa de ser uma condição e passa a ser uma estratégia. Isso, sim, muda as regras do jogo.